A Bíblia diz que Deus criou homem e mulher. Livro de Gênesis, homem e mulher os criou. Ora, se são criação de Deus, eles são iguais em dignidade, são iguais em capacidades, em habilidades, são iguais em intelectualidade, porque Deus fez ambos, Deus traz ambos da mesma matéria-prima, digamos assim. Tem funções distintas, mas dignidade igual. Eu estou dizendo isso porque a evolução das relações sociais, a evolução das relações familiares e mesmo da sobrevivência, né, irmãos? Deus fez os dois iguais, mas as mulheres progrediram muito e os homens ficaram para trás. Quem tem filho homem e filha mulher sabe do que eu estou falando. As meninas com 10 anos, elas já estão com a mente lá na frente. Os meninos com 15 anos ainda são bobão ainda. No videogame aqui, as meninas já estão organizando as coisas. Nós temos psicólogos entre nós, pode até explicar isso melhor. Mas o que eu estou falando para você, comprovando empiricamente, e por que não dizer cientificamente, é que as mulheres são mais desenvolvidas. Eu penso que se a humanidade tivesse dependendo dos homens, se a humanidade dependesse vou falar na prática, você vai entender o que eu estou falando. Eu parei o carro aqui, fui ver, né, tem uma questão de óbito, algumas questões ligadas à igreja, fui dar uma geral, dar um panorama, e de repente aparece um filminho assim na minha frente, tchuc, e naquele filminho tem 2 caras e uma mesa no meio. Você já viu isso, Tiago? Eu fiquei maravilhado. É assim, igual isso aqui, um cidadão grandão, fortão, do lado de cá, outro cidadão grandão, fortão, do lado de cá. Imagina, vamos fazer... Faz favor, Fabião, vem aqui, só para os irmãos entenderem do que eu estou falando. Não vou levar até o último extremo não, irmãos, porque eu não estou doido, né? É porque o cidadão era do tamanho do Fábio, eu precisaria que vocês vissem. O cidadão molha a mão num negócio assim, tipo de um talco, aí ele pega e segura um negócio aqui, meu braço nem alcança a distância, aí ele faz assim, ó. E pau, dá um tapa na cabeça do outro. Aí é a vez do Fábio, né? De mentirinha, hein, Fabião? É só a preparação para mirar. E vocês já viram isso, irmão? Obrigado, Fabião, obrigado. Irmãos, imagina se a humanidade fosse depender dos homens. Que juízo é esse de um ficar dando tapa na cara do outro para ver quem ganha? As mulheres estão mais à frente. Claudete fala os negócios, eu nem discuto. Ela perguntou para mim, ó, você ligou para sua mãe de manhã? Era para ligar? Não, mas não de manhã, né, gente? Não, mas ela já me... Eu nem falei, é mesmo, né? Dei mancada. Por quê? Porque as mulheres vê na frente. Elas entendem na frente, elas têm sensibilidades que a gente não tem. A gente brinca de dar tapa um na cara do outro, irmão. Esse mundo está perdido mesmo. Pensa que o negócio é dos gladiadores, era só no tempo de Roma e os caras lutam MMA hoje. Eu vou te falar uma coisa, se dependesse dos homens, a humanidade não é a misericórdia de Deus mesmo. Mesmo com essa sensibilidade, mesmo com esse olhar, mesmo com esse cuidado nos detalhes, a sutileza nas datas, a atenção nos suprimentos, a expressão do carinho através da entrega, a preocupação com as necessidades físicas, a preocupação com a alimentação, um olhar para as questões da alma, do que entristece, do que alegra, do que envergonha, do que humilha. Mesmo com essa capacidade que as mulheres têm,
nós não podemos negar a realidade que algumas situações escapam. E às vezes a vida entristece. E às vezes as situações nos são contrárias. E às vezes, por mais organizado que se seja, mais caprichosa que seja na lista, mais observadora que seja dos detalhes, as situações da vida exigem mais do que aquilo que a gente pode contornar. E é sobre essa história que nós vamos conversar hoje. Sobre esta realidade nos tempos bíblicos, que está presente também hoje. E que também pode estar no seu lar, e também pode estar na sua vida, que por mais que você queira ter o controle, por mais que você se identifique emocionalmente, por mais que você se empenhe física e intelectualmente, por mais que você faça algo escapa, a surpresa vem, a vergonha bate a porta, e alguma situação entristecedora pode chegar. E foi isso que realmente aconteceu. Não um dia comum, não numa rotina da vida, mas em um dos mais marcantes acontecimentos, uma festa de casamento na aldeia de Caná da Galileia. Foi nesse contexto que aconteceu o primeiro milagre de Jesus. E essa situação, este evento, está narrado na Bíblia, no Evangelho de João, capítulo número 2. Por bondade, abra sua Bíblia, João, capítulo número 2. Faremos a leitura dos 12 versículos iniciais deste Evangelho, que apresenta a pessoa bendita de Cristo Jesus, Verbo que se fez carne e habitou entre nós, e que no momento oportuno manifestou a sua grandeza, iniciou o seu ministério, fez intervenção na vida dos homens, para que todos soubessem que Ele é Deus e glorificassem a Deus Pai. Evangelho de João, capítulo número 2, começa dizendo assim: 3 dias depois, houve uma festa de casamento no povoado de Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. E Jesus e seus discípulos também foram convidados para a celebração. Durante a festa, o vinho acabou e a mãe de Jesus lhe disse: não tem mais vinho. Mulher, isso não me diz respeito, respondeu Jesus. A minha hora não chegou ainda. Sua mãe, porém, disse aos empregados: façam tudo aquilo que ele mandar. Havia ali, perto de onde estavam, 6 potes usados na purificação cerimonial judaica. Cada um tinha a capacidade entre 80 e 120 litros. Jesus disse aos empregados: encham os potes com água. Quando os potes estavam cheios, disse: agora tirem um pouco e levem ao mestre de cerimônia. Os empregados seguiram suas instruções. O mestre de cerimônia provou a água que fora transformada em vinho, sem conhecer a procedência, embora os empregados obviamente soubessem. Então chamou o noivo, o anfitrião, e disse: o anfitrião sempre serve o melhor vinho primeiro, e depois, quando todo mundo já bebeu bastante, serve um vinho de qualidade inferior, mas você guardou o melhor vinho até agora. Esse sinal, em Caná da Galileia, foi o primeiro milagre que Jesus fez, e com isso manifestou a sua glória, e os discípulos creram nele. Depois do casamento, foi a Cafarnaum, onde passou alguns dias com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Amém, irmãos? História conhecida, história que agora refrigeramos em nossas mentes, história rica em detalhes, rica em descrições, com frases que chamam um pouco a nossa atenção, e que história digna de todo o nosso cuidado, porque nela está apresentado o primeiro milagre feito pelo Senhor Jesus. É importante destacar isso,
porque a literatura bíblica tem também, ao longo da história, o aparecimento de livros chamados livros apócrifos. Os livros apócrifos são aqueles livros que não entraram para a Bíblia Sagrada, não constam no cânon como dignos de credibilidade, porque as suas histórias não têm precisão histórica, não têm muitas vezes coerência interna. Então, você vai ouvir falar sobre o Evangelho de Nicodemos, vai ouvir falar sobre o Evangelho segundo Judas, sobre alguns manuscritos encontrados na caverna de Qumran com alguns evangelhos que não foram, então, parte da Bíblia. E aí você vai perguntar, pastor, a Bíblia foi escrita por homens, aí eles escolheram. Não, mas tem um critério para a escolha. Por exemplo, um critério para a escolha é a coerência. A Bíblia confirma a própria Bíblia. Em um dos evangelhos, que não entraram para a Bíblia, conta a história da infância de Jesus. Conta a história que um garotinho passou por Jesus, esbarrou em Jesus, e Jesus olhou para ele e o menino morreu. Conta a história que Jesus fez um bonequinho de barro e soprou naquele bonequinho, e aquele bonequinho saiu voando, um passarinho que Jesus tinha moldado. São histórias que elas não encontram reflexo na Bíblia, não encontram confirmação interna. Jesus não fez nenhum milagre para benefício próprio. Jesus não fez nenhum milagre que não apontasse para a grandeza de Deus. Jesus não fez mágica para distrair as pessoas. Por isso, quando o Evangelho de João diz que este foi o primeiro milagre de Jesus, nós temos toda a credibilidade. Porque é um dia que Jesus chega numa casa de família, era onde aconteciam as festas naquele dia, naquele tempo, naquele momento da história. As famílias se encontravam e celebravam. Por conta da distância, nós estamos na cidade de Caná da Galileia, e a distância de Caná, que era um povoado, que era como nós temos a fazenda aqui do lado, que tem algumas casas da fazenda, era mais ou menos essa a lógica. Ficava a 14 quilômetros de distância, daqui no Chibata mais ou menos, a distância da aldeia maior, da onde se reuniam, do que nós podemos chamar de cidade daquela época. Então o povo se deslocava da cidade, de a pé, obviamente, com muito menos estrada, com muito menos recursos, e chegava para a festa de casamento. E não dava para fazer um bate e volta. Não é que nem ir para Ubatuba no feriado, que você desce, toma um banho e sobe. Não, não é assim. Você vai de a pé, você tem que ficar lá, precisa comer, precisa descansar. E essa era a lógica daqueles dias, então. E as festas, de acordo com as posses da família, duravam 7 dias, 10 dias. E se você que é pai de menina, se Marco Antônio está preocupado com a festa do casamento da Raquel, se hoje já sai caro, imagina naqueles dias, imagina 7 dias de festa, irmãos. Muito bem, você está entendendo o contexto, está ficando claro para você que aquele deslocamento para celebrar tinha uma distância, obrigado Lucimara, tinha uma distância, tinha uma situação de celebração, uma situação ligada à festa, mas ligada também ao cuidado, ligada também à expressão de amor, ligada também, por que não dizer, até o sinal de respeito. Como é que alguém vai na casa do outro e chega lá, chama e não tem recurso? Era uma grande vergonha que ia acontecer, e Jesus está nesse contexto da família. Está no contexto dessas duas famílias que se encontram para formar uma terceira família, nova, diferente. Então já dá para a gente, usando o método que fazemos aqui na classe dos homens, já dá para a gente fazer uma conta da quantidade de família envolvida. Nós temos a família do noivo, temos a família da noiva, temos a nova família que se forma, o casal que se uniu. Temos a família de Jesus, que está chegando ali com seus discípulos. Temos as famílias convidadas. Estamos no evento de família e Jesus, então, chega ali. E Jesus está exposto a um problema de família. Problema de família para além da festa.
Não olhe só a festa. Problema de família ligado à dignidade. Problema de família ligada à honradez. Problema de família ligada às relações sociais para além da festa. Sabe quando a gente vai numa festa e tem um problema e que depois fica ecoando, alguém se intoxicou, comeu algo na festa que fez mal? Traz ali um contexto maior. E naquele contexto não era a questão de comer ou de beber, mas de não beber. A questão de que faltou algo que era prioritário. E nesse algo que falta prioritário, Jesus está no contexto e sua mãe chama-lhe a atenção. Alguns historiadores dirão assim como nós temos Rosângela Amélia, que é uma profissional qualificadíssima, que faz com que as festas tudo corra bem, que com capricho, com o empenho planeja, decora, acompanha. Alguns historiadores dizem que Maria estava nesse contexto por conta disso. Ela era uma das organizadoras da festa. Alguns historiadores dirão que isso aconteceu por ser uma extensão da família. Era um parente de Maria ali que estava no casamento e ela era como se dissesse assim: "Ô, seu primo vai passar vergonha, Jesus." Alguns historiadores nem fazem essa ramificação familiar e nem fazem essa ramificação do evento, mas mostram o cuidado. Puxa vida, a gente tão querida, teve carinho com a gente, lembrou de convidar a gente. Ô meu filho, vamos ajudá-los? De um jeito ou de outro, irmãos. Ainda que não seja um contexto de festa, toda família precisa de Jesus. Sejam para situações que vai se enfrentar, ser enfrentada no presente, nós precisamos de Jesus. Sejam para situações que farão falta e as pessoas ainda não perceberam, nós precisamos de Jesus. Sejam para situações que são de primeira necessidade, nós precisamos de Jesus. Sejam para situações que estão além da nossa capacidade de perceber que só quem está ali na intimidade, de quem entrou e caminhou ali por dentro ali da despensa, do armazém, deu uma olhada e falou: "Vixe, está faltando bebida aqui." Só quem conhece o íntimo. Às vezes, olhando para a sua casa é perfeito, seus filhos são bons, são bem criados, seu marido é amoroso. Às vezes, olhando para a situação da sua casa, fala: "Eu queria que minha casa fosse daquele jeito." Mas só quem abre a despensa, só quem olha por dentro, sabe o que precisa. Sabe o que é ter um filho que não responde, sabe o que é ter uma enfermidade chegando em casa, sabe o que é alguma situação que é esperada, que seja mais completa, que seja mais feliz, que seja mais alegradora, mas que por algum motivo enrosca, não se realiza. Todos nós precisamos de Jesus. O que você precisa de Jesus? Jesus, no seu tempo, socorre as famílias. Jesus está num evento de família. Jesus está acompanhado de sua família. Jesus está com aqueles que Ele traz para perto de si, como se fosse da família. E toda família, irmãos, toda família merece ser feliz. Toda família merece ter harmonia. Toda família merece que os novos entes sejam recebidos com amor. Toda família merece que haja fidelidade. Toda família merece que haja complementariedade. E tudo isso Jesus quer dar. Tudo isso Jesus quer oferecer. Tudo isso porque Deus ama as famílias. Deus abençoa através de famílias. Tudo isso vem com a chegada de Jesus. Mas com a chegada de Jesus, eu que tenho um compromisso muito forte de não mentir para você e de pregar a Bíblia com riqueza de detalhes e de pregar a Bíblia até naquelas coisas que nos são contrárias, tenho que contar para você a realidade. Quando Jesus chega, desorganiza um pouco a casa. Quando Jesus chega, as coisas não são exatamente do meu jeito. Exatamente porque o meu jeito
não é necessariamente o jeito certo. E na maioria das vezes, não é mesmo o jeito certo. Jesus chega e as situações então se invertem. Jesus chega e revela a realidade. E mostra aquilo que na minha vida e na minha casa está contadinho. Sabe aquilo que está contadinho? Já fritou 3 bifes e chegou uma visita? Está contadinho. Aquilo que está contadinho. Que nós estamos falando aqui, do ponto de vista físico, material, de mantimento. Mas às vezes, eu posso com toda certeza levar isso para outros campos. Às vezes a paciência está contadinha. Às vezes a alegria está, qualquer coisinha que faz já vai desmoronar. Quando Jesus chega na festa, há eruditos que dizem que faltou vinho justamente porque Jesus chegou. Tem erudito que diz, e de acordo com a tradução da Bíblia, não nessa NVT que nós lemos, de acordo com a tradução da Bíblia, quem foi convidado foi Maria. E Jesus chegou e chegou com mais 12. Já pensou? Já pensou chegar com mais 12? Já pensou, irmão Geraldo? Tá lá as meninas, os genros, os netinhos. De repente o genro fala assim: eu trouxe o pessoal do futebol, chega mais 12. Eu sei que onde come um, come 2. Mas onde come um bem, come 2 mal, né, irmão? Fala a verdade. Não vamos ser romântico, né? Não vamos ser romântico, né? Já dividiu? Já dividiu seu danoninho com alguém? É ruim. Eu sou da geração que comia o danoninho escondido no banheiro, irmãos. Não conta para ninguém. Abriu o bombom. Onde come um bem, come 2 mal, irmão. Agora imagina, chegou 12. Chegar a 12, dizem que se é uma festa para 100 pessoas, ontem meus pais celebraram bodas de ouro, era uma festa para 100 pessoas, se chega a 12, desequilibra, é 12% a mais. Quem que faz uma margem? Não, é porque nós vamos fazer o cálculo e vamos colocar 5% de margem de segurança. Chegou 12, é 12% a mais. Desequilibrou. E é disso que eu estou falando para você, são esses detalhes, essas peculiaridades da Bíblia que você precisa entender. Que a chegada de Jesus pode significar uma reestruturação da sua família. Aquilo que você fazia, aquilo que era bom, aquilo que você consumia, o jeito que vocês levavam a vida, como era a agenda de vocês. Jesus entrou, Jesus bagunça, irmãos. Jesus reorganiza. Agora não é mais desse jeito, não. Jesus chegou e Jesus coloca a prova. Jesus chegou e Jesus mostra o quanto a gente tem de reserva. O quanto a gente tem que vai dar conta de organizar a vida. Mas não se percam e entendam a natureza de Jesus. Quando Jesus entra numa casa e revela a verdade, não é que ele quer humilhar. A verdade dos sentimentos, a verdade do amor, a verdade da cumplicidade. Quando ele entra aqui e consome um pouco e queima um pouco esse pavio, não é que ele quer te humilhar, quer mostrar, não. Ele quer criar dependência. Ele quer que na sua casa tenha de verdade, não só de aparência. Ele quer surpreender, porque ainda que esteja tudo redondo na sua festa, ainda que tenha tudo em abundância, ainda assim é menos do que o que Jesus pode dar, e é por conta disso que o responsável pela administração do evento, quando pega ali a taça, o copo, a caneca, seja o que for, e quando ele pega aquilo ali e vai fazer o teste para ver se poderia ser consumido, ele pega, assim, né, para ficar... Safra 72 antes de Cristo, muito bom. Ô noivo, vem cá um minutinho, vou fazer uma pergunta para você. Normalmente,
pessoal coloca o vinho bom, aí o pessoal está cantando, está dançando, a noiva chegou, pá, 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 e já está todo mundo alegre, está todo mundo alegre, põe um vinagre com açúcar ali mesmo que eles bebem, né? Já está todo mundo encharcado já, sabe o que é encharcado? Todo mundo encharcado, põe um vinho ruim que eles bebem. Normalmente acontece assim. Agora, você fez uma coisa que eu nunca vi. Você guardou um vinho magnífico para o final. Está todo mundo de barriga cheia, você está... Não, estou satisfeito. Você guardou as coisas gostosas para o final. Já viu aqueles rodízios que você vai, que o cara coloca, como é que é? Aquele negócio que é feito de fubá? Como é que chama, irmãos? Esqueci o nome que faz polenta. Você vai no rodízio, o cara traz polenta frita. Não é? O cara traz polenta frita, traz cebola frita, traz abóbora frita, vai trazendo tudo que é fritura para você ficar enjoado. Não é? Aí depois, aí ele traz linguiça, traz frango. Aí daqui a pouco ele chega com o espeto da picanha, aceita a picanha, senhor? Mas eu comi cebola frita. Vai, bobão, comer cebola eu como em casa. Não é? Estou falando para você a lógica, é a mesma lógica do rodízio, é a lógica do tempo de Jesus. Só que aqui a lógica é invertida, né? É invertida, que na verdade no rodízio ele guarda mais caro para você não comer. Agora aqui não, Jesus faz o contrário. Jesus traz justamente para que a alegria tenha o melhor, para eles poderem se deleitar de uma maneira crescente, de bom para melhor. O que eu estou dizendo para você, dentro dessa imagem, que a chegada de Jesus, as pessoas consumiram mais e que ficou revelada a fragilidade da família, não foi para humilhar, mas sim uma oportunidade do nome de Deus ser glorificado. O que eu estou dizendo para você é que na sua família, tudo bem, vocês podem não estar precisando de nada de Jesus, o momento está bom, mas assim como Jesus revelou um vinho bom no final, ainda que a sua casa esteja em paz e harmonia, e eu oro a Deus para que esteja assim mesmo, eu quero te dizer que com Jesus, ela ficará ainda melhor. O que falta, Ele provê. O que não falta, o que a gente já tem, Ele mostra que ainda é pouco em relação àquilo que Ele pode dar. E o meu incentivo para você nesta noite, meu incentivo para você nessa oportunidade é: traga mais e mais Jesus para a sua família. Nessa noite marcada pela celebração do papel das mulheres, tão importante na nossa comunidade, tão importante no cristianismo, traga mais Jesus para a família, para Ele suprir aquilo que falta, para Ele corrigir aquilo que de maneira negligente, algum elemento da família, porque às vezes, algum elemento da família, às vezes não é nem a gente trata com tanto capricho, mas vai uma nora, vai um genro, vem um neto, a gente faz tudo certinho, mas alguém de fora que é da família, mas está chegando, bagunça um pouquinho a família. Quem será que era o responsável por comprar o vinho? Não faz diferença para nós. O que eu quero dizer para você é que a chegada de Jesus, o apelo que a mãe faz a ele: filho, socorre eles. A fala de Jesus com a sua mãe, não entenda como uma grosseria, não, que eu tenho contigo, mulher, era uma expressão da época, de Jesus dizendo assim: olha, é de acordo com aquilo que o Pai vai me permitindo, não é de acordo com o que eu quero, porque desde pequeno Maria já vinha guardando no coração tudo o que estava ligado a Jesus. Vocês já leram nas páginas bíblicas que Maria sabia quem era o seu filho, um anjo anunciou a Maria, e talvez Maria ficava naquele impulso de é agora, e Jesus fala: não, calma, eu respeito a senhora, mas dependo do Pai, é a hora que o Pai autoriza. E ali, irmão, seguramente, Jesus, numa rápida oração,
naquilo que nós chamamos de oração relâmpago. Talvez você já tenha feito uma oração relâmpago, aquela oração, sabe, do tchan, chega um momento, você fala, você está no ônibus, você chega num lugar e a porta vai fechar, ou precisa falar com uma pessoa, chega no hospital para visitar alguém, Jesus, ajuda a não perder viagem. É uma oração relâmpago, oração de poucas frases. Jesus fala, Pai, socorro meus primos, se fossem primos, né, irmãos? Não estou falando que eram, né? Não. Pai, posso honrar minha mãe? Pai, eu posso ajudar essa família? Numa oração relâmpago que a Bíblia não descreve, mas na verdade é que nós temos que de alguma maneira Jesus deixou transparecer a Maria, como se ele dissesse assim, mãe, dá um tempinho, dá um tempinho. E nesse lapso de tempo, como diz o Nicolas, nesse delta T, a Maria olha, façam tudo o que ele mandar, hein? Fica tranquilo que vai dar certo. Ele já deu uma risadinha aqui, eu já conheço meu filho, já sei o jeitão dele, façam tudo o que ele... E nesse sentido, né, irmãos? Nós, existe um ramo da igreja, os marianos, né? Os congregados marianos, nós não somos marianos, mas, claro, estamos junto com a nossa irmã Maria nessa fala que ela teve, muito sábia, muito digna de respeito. Façam tudo o que Jesus mandar. Estamos juntos, Maria tinha razão, é para fazer tudo o que Jesus mandar. Estamos junto com Maria. Maria é digna de atenção, do nosso carinho. Vai ser uma alegria abraçar nossa irmã no céu e falar obrigado, bendita entre as mulheres que permitiu o nosso Salvador chegar ao nosso encontro. Obrigado por ter obedecido a Jesus. E ali Maria obedece a Jesus, e ali Maria faz aquela fala com os serviçais, e os serviçais, irmãos, então, vem nessa intercessão feita, cumprir aquilo que Maria pediu, que intercedeu pela festa, intercedeu por aquela família, sentiu a dor, se compadeceu, de alguma maneira ela viu o que estava acontecendo. Ela se importou com o que estava acontecendo e ela buscou uma solução. Irmãos do meu coração, amados da minha alma, grupo social mais importante da minha vida, em nome de Jesus, não seja uma pessoa que é parte do problema. Tem gente que vê as coisas e só vê para falar e para criticar. Não adianta. Vou falar até mais pesado, é do diabo. Às vezes eu falo uns negócios fortes, né? Mas eu tenho que falar. Porque se você vê uma coisa e fica com leve trás, além de não resolver o problema, piora a situação. Às vezes até atrapalha alguém que podia resolver. Não faça isso, aprenda com a passagem de hoje. Ela olha, ela sente, ela se importa, e eu acho que boa parte dos nossos problemas acontecem por nós não nos importarmos. A gente até vê, mas a gente não chora. A gente até vê, mas a gente não sofre. A gente até vê, mas diz, esses meninos são assim mesmo. O mundo está perdido mesmo, a gente não se importa. Aprenda, irmãos, a interceder. Quando você vê uma coisa, dê o próximo passo, que é se importar. Dizer isso que faz diferença, isso aqui é importante. E aí, o próximo passo, que é ainda mais significativo, que é o passo de buscar uma solução. O que eu posso fazer para amenizar essa situação, que é tão triste, que me faz chorar, que traz angústia para a minha vida, que traz vergonha. Eu vi ali, o casalzinho tão novo vai ser humilhado, vai ser motivo de assunto da vila, todo mundo vai, oh meu Deus, o que eu posso, já sei, vou falar com meu filho. Vocês estão junto comigo? Nós estamos falando a mesma língua? Deus precisa, irmãos, de intercessores
Mas o intercessor não é um negócio do nada. O intercessor não é a pessoa que vem no culto de oração. Não é isso. O culto de oração tem que ser consequência de um coração quebrantado que o Senhor não desprezará. De um olho atento que está vendo, estou vendo que está errado, estou vendo que está errado. Você precisa muito orar pelos seus filhos. Você precisa muito orar pelo seu genro, pela sua nora. Você precisa fazer um propósito com Deus, dobrar o joelho, jejuar, clamar misericórdia. Os dias são maus. Não é sua culpa, não é sua responsabilidade, mas você tem que fazer a sua parte, porque cada um escolhe, né? Já são todo mundo adulto, cada um já sabe o que quer. Mas nós temos, e eu sei que aqui tem mulheres de oração que oram, que buscam a Deus pelos seus filhos, estão de parabéns, têm o respeito do seu pastor e têm a companhia do seu pastor orando junto. É isso mesmo. A minha fala para vocês que já fazem é: não desistam, não esmoreçam, intensifiquem. A minha fala para você que não começou ainda, principalmente as que têm filhos pequenos, acredite, é muito mais do que dar banho, roupa e eletroeletrônicos. É dar para eles recursos espirituais, sustentá-los com oração. Jesus entra nas famílias, muda a situação, transforma a tristeza em alegria, a vergonha em honra, mas isso acontece porque tem um intercessor. Encontrará Deus esta noite intercessores e intercessoras pela família? Gente fazendo compromisso, pastor, já que o senhor está falando essa semana, eu vou separar um período das 10 às 11 para orar pela minha família, orar pelas famílias da igreja. Já disse, eu poderia fazer uma campanha e convidar vocês para virem para cá, mas não é isso que eu quero, não é um evento do pastor, é uma disciplina sua, é um compromisso seu, no silêncio do seu quarto, na sua intimidade, na sua disposição, e você colherá os efeitos com toda certeza. Se nós estamos aqui, é porque alguém orou por nós, irmãos, acreditem nisso, não tenham dúvida com relação a isso. Orem pelos que vêm na sequência. Mas também, o texto bíblico traz para nós a realidade de que a vitória vem da obediência. De trazer para perto da gente, gente que obedece. Porque foi isso que Maria fez, trouxe para perto gente capaz de entrar na briga junto com você. Porque se você traz para dentro de casa gente que só vai jogar gasolina na fogueira, se você traz companhia, se você traz vício, se você traz situações de fuga, você é uma contradição viva, ambulante, porque está pedindo uma coisa para Jesus e está buscando em outro lugar. Às vezes, nós estamos até acendendo uma vela para Deus e outra para o demônio, viu, irmãos? É preciso tomar muito cuidado, está muito vigilante, e eu estou tão feliz pelos cultos que estão acontecendo nas quintas-feiras nos lares, num momento muito rico, os irmãos que estão agendando cultos em seus lares, é isso mesmo, trazendo para dentro de casa, um filho que está desviado, está ali, está ouvindo, situação trazendo, fortalecendo o grupo. Faz as contas rápidas comigo, faz as contas, eram 6 talhas, as talhas eram aqueles recipientes então de pedra, que tinham uma função cerimonial, porque os judeus valorizam a pureza e não contaminam, então ali naquela talha tirava-se a água, lavava a mão, o viajante, também um sinal de respeito e de carinho, o viajante vinha com a sua sandália cheia de terra, jogava ali, pegava com a caneca, tirava a água na talha e jogava, lavava os pés, então tinha uma função cerimonial, espiritual, portanto, da purificação judaica, tinha uma função social, tinha uma função pessoal também, né? Gostoso quem viajou ali no meio do deserto, refrescar, tira água, lava o rosto, enfim, naquela talha, irmãos, que a Bíblia não tem muita precisão, você não tem ainda uma ABNT, não tem uma norma técnica, as talhas variavam de volume, que iam entre 80 e 120 litros. Muito bem.
Vamos pegar 100 litros na média, né? Pegar a média 100 litros. 6 talhas de 100 litros costuma dar 600 litros. 600 litros d'água. Jesus falou assim, encham as talhas. O nosso balde, na minha casa tinha um poço, sarilho, aí pegava aquela lata de tinta, 18 litros, né? 18 litros, desce o balde, 18. Vamos facilitar a nossa conta? Facilitar, vamos colocar 20 litros o balde, para poder fazer a conta melhor, né? Então aí a gente vai pegar os 600 litros, e vai dividir por 20 litros cada balde, nós vamos chegar à quantia de 30 baldes. Tá batendo, Marco Antônio? Outra vez eu fiz conta aqui, deu errado, tomei bronca, mas hoje deu certo. 30 balde. Alguém aqui já tirou 30 balde d'água? Pastor Manede já tirou 30 balde d'água. É fácil ou é difícil, pastor Manede? É difícil, né, puxar 30 balde d'água. 30 balde d'água, e nós estamos falando aqui com sarilho de ferro fundido com manivela. Agora pensa puxar 30 balde na unha ou num sarilho de madeira. O que eu estou dizendo para você, e estou ajudando você a perceber, é que Jesus dá ordens. Jesus, de alguma maneira, nos convida à participação. Foi assim na ressurreição de Lázaro, quando Jesus disse, tirai a pedra. Ele poderia tirar a pedra, mas tem participações nossas no milagre, tem participações nossas nos acontecimentos, que muito mais do que fazer a gente suar, que muito mais do que pagar promessa, fazer a gente sofrer, faz a gente se envolver e faz a gente sinalizar se a gente quer mesmo. Às vezes, eu falo uns negócios, eu não sei se você capta o que eu falo. Vou tentar de novo, hein? Às vezes, você diz que quer, mas não quer. Não sei se você consegue perceber isso que eu estou falando. Às vezes, você faz um pedido de oração, mas nem você está comprometido com isso. E a semana passada eu falei dos irmãos 6 horas, né? Que não é 6 horas da tarde, mas é, você está indo para a igreja, 6 horas por mim? Ele pede para os outros, ele não está comprometido com aquilo. É muito comum, irmãos, é muito comum. A gente fala, mas a gente esquece. É muito comum que Deus responda a oração da gente, que a gente nem lembra que estava orando, e portanto nem agradece. É muito comum a gente querer algumas situações e não ir atrás. Muito comum, muito comum. Quem pede uma porta de emprego, quem faz uma oração pedindo um emprego, deveria depois dessa oração, dar um jeito de imprimir 200 currículos, e falar, bom, agora eu orei, agora eu vou. Mas de alguma maneira a pessoa fala, não vou andar daqui até o centro de Pinda, não. Vou até as agências no centro de Pinda, não. Já orei. O que eu estou falando para você, assim, nos meus exemplos tão simples, tão infantis, mas que você está percebendo. Às vezes, nós queremos que um assunto se resolva, mas nós não pomos a mão na massa, não nos envolvemos. Às vezes você quer que uma coisa seja diferente na sua família, mas você não tem a dignidade de fazer nada diferente. Quer que o marido seja diferente, mas não faz nem um docinho, nem um bolo. Faz uma coisa, tem que fazer alguma coisa diferente para Deus trabalhar nessa coisa diferente, para isso ser o veículo que conduz, irmãos. Sabe? Obedeça o que o Senhor manda, obedeça as instruções, soe um pouquinho para Deus vir ali, para você, não é porque Deus precisa, eu quero explicar isso bem explicadinho, irmãos. A Bíblia diz, misericórdia eu quero e sacrifício não. Deus, a gente não faz chantagem com Deus. Deus, agora que eu suei, o Senhor tem que me dar. Você não está fazendo isso para convencer a Deus. Você está fazendo isso para convencer você mesmo. Bom, como isso é importante para mim, eu vou acordar 1 hora mais cedo. Entendeu? Não é para Deus. Deus é onipotente, onisciente. Deus não precisa ser manipulado por nada nosso. É nós que precisamos ver o quanto nós queremos. Você quer mesmo? Por isso que Jesus sempre perguntava, o que queres que eu te faça? Você quer mesmo?
Por isso que naquele episódio de Naamã, o oficial leproso, o profeta nem dá muita coisa, fala, quando ele mergulhar 7 vezes no rio lá, vou mergulhar no rio. Então, mas você quer mesmo? É isso. Obedeça. Sofremos uma crise de obediência. Numa sociedade que tem a igreja por entretenimento, a gente vem assistir um culto, o culto foi tão gostoso e vai embora. Deus continua sendo Deus, Deus continua fazendo milagres, Deus continua restaurando famílias, Deus continua preservando pessoas. Se em primeiro lugar eu perguntei se Deus vai encontrar intercessores esta noite na igreja, em segundo lugar eu pergunto, Deus vai encontrar gente obediente? Em terceiro lugar, fundamental dentro da natureza de Jesus, é a compreensão de que o milagre não é um fim em si mesmo. O milagre não é para que aquela família fique contente, para que o pai da noiva disse, viu lá a qualidade do vinho do casamento da minha filha? Não é para isso. Nenhum milagre é para a nossa vaidade. Deus vai dar carro bom para os irmãos, e é coisa boa você ter um carro bom. Deus vai dar casa na praia para os irmãos, é coisa boa você ter casa na praia, veio de Deus também, vai dar sítio para os irmãos, coisa boa você ter sítio, vai colocar esses meninos que estão estudando tudo em posição gerencial, daqui a pouco são diretor das empresas. Eu estou orando para isso, irmãos, eu quero ver o Moisésinho, diretor da Gerdau, quero ver o Tiaguinho, gerentão lá na Novelis, quero ver, irmãos. É isso mesmo, Deus abençoar, que nem Daniel, colocar na posição de... Mas quando você chegar lá, não é para dizer, aí ó. Não. O que Deus dá é para a glória do nome dEle. Entenda que as dificuldades vêm para revelar nossa fragilidade. Entenda que a falta, a carência vem para nós dependermos mais de Deus. Entenda que Jesus às vezes tem que bagunçar para a coisa ser organizada do jeito certo. E entenda que quando o Senhor faz isso, é para o nome dEle ser glorificado, para que vidas rendam-se aos seus pés, para que, tal qual diz o versículo número 11, todos que estão em volta percebam a glória de Deus. De todas as coisas, irmãos, o mais importante de tudo é que Deus seja glorificado na sua família. E se você está numa fase da vida que falta a oração nos seus lábios, falta expressões para conversar com Deus, faça a curta oração com a seguinte frase: Senhor Jesus, glorifica o teu nome na minha família. Senhor Jesus, faz com que meus filhos sejam uma bênção para a glória do teu nome, para que vejam que o filho de quem teme a Deus é diferente. Senhor Jesus, guarda meus filhos do vício, guarda minhas filhas de um casamento com um cara enrolado que vai tirar ela da igreja. Guarda, Jesus, para a glória do teu nome, glorifica o teu nome na minha casa. Eu que pedi para você interceder, e você que no meu pedido já começou a interceder e já fez um compromisso no coração, agora você tem os termos para você interceder. A glória do Senhor na sua casa. Deus, me dá um casamento que glorifica o teu nome, que as pessoas olhem e falem assim, olha que casal, hein? Como Deus é bom com ele, como Deus é bom com ela. Não é, irmãos, não é para o nosso prazer. Nós estamos sendo consumidos por uma sociedade hedonista, movida pelo prazer. Não é para você se sentir bem, não é. É para que o nome do Senhor seja glorificado. Ora sim, para você experimentar um momento novo. Ora sim, para Jesus se manifestar na sua casa. E aí, com Jesus entrando na sua casa, entrando na sua vida, as coisas estão do jeito que Jesus gosta. Sim, porque a nossa passagem termina com Jesus saindo de um evento de família
e indo, versículo número 12, se reunir com a sua família. Foi ter um tempo gostoso com sua mãe e com seus irmãos e com seus discípulos. E quem diz que os discípulos eram os irmãos de Jesus, encontra nesse texto, no versículo 12, alguma coisa para pensar. Se os irmãos de Jesus eram discípulos, se Jesus não tinha irmão de verdade, por que aparecer duas vezes a palavra? Então, Jesus está indo com a sua família mesmo. Está indo lá com a sua mamãe, está indo lá com os filhos da Maria e também com os discípulos. Um momento familiar, um momento que a gente esclarece tantas questões bíblicas, e um momento que enche o seu coração de esperança e de fé, porque Jesus quer, pode e vai entrar na sua família. Não há família que não precise de Jesus, não há família em que Jesus não entre, não há família em que Jesus entrando ele não transforme. Para ele entrar, precisa de gente que interceda, precisa de gente que obedeça, precisa sim, irmãos, de gente que entenda que a chegada dele é para a glória de Deus. Vamos orar? Abaixe sua cabeça e você pode fazer uma oração curtinha dizendo assim: Jesus, entra na minha família para organizar aquilo que está desorganizado. Sua família está num momento bom? Glória a Deus. Jesus, entra na minha família para que, tal qual aquele vinho surpreendeu o mestre de cerimônias, quem está à minha volta se surpreenda. Você que está com seu marido, com a sua esposa, com seu filho, está em família, dá o braço ali, segura a mão, isso, e orem de mãos dadas, como família mesmo, juntos. Quando dois ligarem na terra, será ligado no céu. Senhor, entra na minha família, traz um momento novo, um momento de vitória, famílias se abraçando, famílias dando a mão, que momento bonito, é isso mesmo, é isso mesmo. Pai de amor e de bondade, nossos corações estão alegres em Ti, porque o Senhor cuida de nós individualmente e cuida de nós para fazermos um todo melhor, e esse todo começa em nossas próprias casas. O Senhor nos livra da vergonha, nos livra do vexame, nos livra da falta de provisão, nos livra da tristeza. Entra nas casas e traz alegria. Neste momento, os teus filhos e filhas estão buscando a tua face e dizendo a curta frase: entra na minha casa, Jesus. Entra na minha casa. Traz aquilo que está faltando. Teus filhos e filhas que ao longo dos anos têm honrado o teu nome e caminhado nos teus caminhos, e tem uma casa minimamente em ordem, estão orando e dizendo assim: traz um vinho novo, Jesus. Aquilo que está bom, revela o teu melhor, para que o teu nome seja glorificado. Deus meu e Rei meu, faz assim. Concede aquilo que falta, corrige aquilo que está errado, melhora aquilo que está certo. Encontre em nós pessoas que estão com o coração junto, intercedendo. E nesse momento eu intercedo pelas famílias que compõem a igreja. Encontre em nós pessoas que obedecem a tua palavra. Encontre em nós pessoas desejosas de que o teu nome seja glorificado em nossas famílias. Nós entendemos que só faz sentido se resultar em louvor à tua santidade. Faz isso para a exclusiva glória do teu nome, nos méritos de Cristo Jesus. Amém.